E aí galera, eu sou Saor Lucena e hoje eu quero apresentar para vocês o livro Os Territórios da Ciência e da Religião, o livro lançamento da editora Ultimato do Peter Harrison. Esse é o sétimo livro da série da editora Ultimato chamada Ciência e Fé Cristã, que em parceria com a ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, almeja transformar como a maioria das pessoas entende esses dois pilares fundamentais da vida. E em Os Territórios da Ciência e da Religião, o Peter Harrison nos apresenta uma análise histórica de como esses conceitos, ciência e religião, foram entendidos ao longo da história. E como o autor nos mostra, o nosso entendimento sobre os conceitos ciência e religião é bem recente, de 300 anos para cá. E que apesar de hoje serem vistos como coisas incompatíveis e até mesmo contraditórias, há muito tempo eram vistos como coisas complementares e que contribuíam uma à outra. Nesse livro, Peter desconstrói o nosso conhecimento errôneo sobre o que é a ciência e o que é a religião e depois reconstrói de uma maneira correta, nos mostrando o que realmente são essas duas coisas. Esse livro é fundamental para vermos de forma clara como o estudo científico e a vida religiosa não só se relacionam, mas devem se relacionar, porque um influencia e enriquece ao outro. Neste livro, Peter busca descrever como é que viemos a entender o mundo segundo as categorias ciência e religião, ou seja, como é que o domínio dos fatos materiais foi separado da questão moral e religiosa. Os Territórios da Ciência e da Religião não é um livro que busca simplesmente fazer uma análise histórica de como é que esses dois conceitos se relacionavam, mas também analisar atividades passadas que eram entendidas como se estivessem dentro desses conceitos ou como se relacionassem a eles. E para nos apresentar essas informações, o Peter faz uma análise dos termos latinos scientia e religio, dos quais derivam as nossas palavras ciência e religião. Eu não sei se a palavra foi pronunciada da maneira correta, tá? Mas vocês viram aí como é que se escreve esses dois termos em latim. E também ele vai fazer uma análise dos conceitos que estão ligados às nossas ideias de ciência e religião, tais como filosofia, filosofia natural, teologia, crenças e doutrinas. A análise histórica que o Peter faz tem início na Grécia clássica e no cristianismo antigo e vai até o século XIX, que para eles são períodos fundamentais para entendermos melhor esses dois elementos, esses dois conceitos que são a ciência e a religião. Contudo, ele não faz uma análise detalhada e ampla desses períodos, já que isso seria algo extremamente trabalhoso e praticamente impossível. Mas ele faz isso se focando em alguns elementos que ele considerou mais importantes para o nosso estudo, para o nosso entendimento, enfim, para a pesquisa dele como um todo. Resumindo, em Os Territórios da Ciência e da Religião, vemos desmistificado a ideia de que ciência e religião não podem se relacionar, não podem viver uma ao lado da outra, e entendemos que, na verdade, uma contribui para o crescimento e aprofundamento da outra. E esse livro, com certeza, não foi fruto de ideias sem base, mas de uma intensa e profunda pesquisa e estudo. Nele, nós vemos mais de 50 páginas de notas de texto e também 40 páginas de bibliografia. Ou seja, você percebe que foi realmente uma pesquisa muito bem feita pelo Peter. E assim nós podemos olhar para esse livro tendo mais segurança de que o que ouviremos aqui, de que o que leremos aqui está correto e pode nos ajudar a compreender melhor como o cristão pode se relacionar com o estudo científico e como a ciência pode se relacionar com a vida cristã. Contudo, em relação às notas textuais, eu vejo um ponto negativo nesse livro. A questão é a seguinte: notas no final do livro é algo bom para aquelas pessoas que não gostam de ficar vendo notas de rodapé no meio do texto, que não gostam de ver da onde o autor tirou aquelas informações, ou mesmo os comentários desenvolvidos que ele faz sobre alguma das afirmações que ele colocou ali no texto. E o problema é que ficar indo até as notas de texto e voltando para o texto para saber o que o autor está falando não é algo muito agradável. Os Territórios da Ciência e da Religião é a versão revisada de preleções que foram dadas na Universidade de Edimburgo em 2011 e também a culminação de vários estudos que o Peter fez ao longo de mais de 20 anos.
Como eu falei, foi muita pesquisa para termos esse livro, então aproveite para ler em 2 dias, 2 semanas, não sei qual é o tempo que você lê, mas o que foi estudado durante mais de 20 anos. E então, vamos dar uma olhada mais de perto para ver o que esse livro tem a oferecer e como é que ele oferece seus recursos. O livro tem um tamanho 16 por 23, a capa é simples apesar de ser rosa, mas é muito bonita, muito bonita. Aqui temos um sumário simples que mostra os capítulos e seus respectivos assuntos e páginas, e eles têm em torno de 20 e poucas a 30 e poucas páginas. No decorrer da leitura encontramos várias imagens e gráficos que colaboram e ilustram o que foi exposto pelo autor, mas como o autor enfatiza, os gráficos não foram usados para convencer o leitor, mas para ilustrar as conclusões já estabelecidas pela argumentação. As folhas são daquelas amarelas que ajudam na leitura, com letras de tamanho padrão, imagens que permitem fazer anotações mais breves. Aqui ao final encontramos a bibliografia usada e um índice remissivo com o nome dos autores e assuntos abordados em suas respectivas páginas. E por fim encontramos mais algumas informações sobre o autor do livro. Então você quer aprender mais sobre como é que a ciência e a religião se relacionam, como é que esses conceitos se desenvolveram ao longo da história e como é que nós devemos olhar para eles? Adquira esse livro. Se você faz universidade, pode ter certeza que esse livro será ainda mais necessário e benéfico, pois no meio acadêmico essas duas coisas são colocadas como se a ciência fizesse parte da razão e do que é racional e a religião fosse mera fé e que as duas coisas não conseguissem se misturar. Então, lendo esse livro, você vai conseguir responder melhor aos desafios do seu dia a dia. É isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixem um like aqui embaixo, se inscrevam no Evangelho em Questão para não perder nada do canal. Comentem aqui o que vocês acharam desse livro, se vocês ficaram interessados em comprá-lo. Compartilhem com seus amigos para nos ajudar na divulgação. Fiquem com os próximos vídeos. E é isso aí, galera. Valeu!